Fala pessoal, beleza? Tudo certinho? Eu vim aqui trazer um vídeo polêmico, um assunto que, digamos assim, não é muito comentado, né? É de conhecimento, só que o pessoal não entende muito bem, né? Que é a anomalia magnética da Terra, que eles chamam de anomalia do Atlântico Sul. O que acontece? Basicamente, a Terra tem o campo magnético dela, e esse campo magnético, ele numa determinada zona do planeta, mais ou menos pegando a América do Sul, existe uma defasagem desse campo magnético, onde ele é mais fraco, certo? O que significa o campo magnético da Terra ter menor intensidade ou ele ser mais fraco? Significa que ele fica mais suscetível a ações do exterior. Então, a gente conhece outro fenômeno natural também, que é os ciclos solares. O pessoal fala muito daquelas manchas do Sol, né? O Sol, a cada 10 anos mais ou menos, ele tem um ciclo de maior ou menor atividade. A causa desse ciclo, não vou entrar aqui em detalhe, né? Acho que não se sabe também muito bem o que explica esse ciclo, se é um fator interno, se são fatores externos. No entanto, a gente sabe que isso existe e que afeta a nossa condição. Então, onde é que esses dois pontos convergem e por que a gente precisa prestar muita atenção nisso e como isso pode afetar decisões, por exemplo, de investimento? Se você for analisar e estudar a fundo esse assunto, você vai ver muitos vídeos falando sobre isso de pessoas que são PhDs, que têm doutorado, que estão fazendo pesquisa e estão avançando em pesquisas nisso aí para entender o comportamento desse fenômeno que até então, né, a gente conhece, porque os satélites passam lá por cima e eles têm uma série de problemas quando passam nessa zona onde a atmosfera ela tem essa menor taxa de densidade, né? Porque as partículas que vêm do exterior elas vêm mais carregadas, então podem ocasionar danos nesses aparatos eletrônicos, né? O que digamos assim, tem entendido é que existe um movimento dessa anomalia nos últimos 200 anos, onde ela pega, né, ela sai do continente africano e ela vem em direção à América do Sul. E aqui ela ganhou um pouco mais de intensidade. Debate-se, né, se esse é um fator que ele é consequência de uma ação humana no planeta, né, dessa intensidade, ela está nessa proporção. No entanto, entende-se que é uma coisa cíclica. Esse movimento que acontece é por causa da relação entre a crosta terrestre e o núcleo, que faz com que gere essa movimentação magnética dentro do núcleo da Terra, por esse movimento. Mas vamos lá, né? O que para mim interessa isso, certo? Eu não sou um físico, mas a física, ela, digamos assim, busca as respostas, né? Então, o que acontece? A partir do momento que tem uma notícia de que nos últimos anos decresceu a intensidade desse campo magnético, né, que atinge a América do Sul, entende-se que o Sol ele vai ter maior influência quando ele, digamos assim, tiver num nível de atividade mais elevado. Então, o que isso consegue mostrar para a gente também? Consegue mostrar que existem, digamos assim, se a gente for analisar os últimos 5 anos, a gente vai analisar o clima, a gente vai ver que a gente passou por condições muito severas de clima na América do Sul, né, na China também, né, nos Estados Unidos, por fenômenos como La Niña, correto? Só que se você for pegar para analisar, essas anomalias foram históricas, essas anomalias climáticas, né? E coincidentemente, né, elas convergiram para momentos. O ciclo solar ele estava se restabelecendo, né? Ele estava ganhando amplitude na questão de manchas solares. E a mancha solar nada mais é do que a ilustração de um campo eletromagnético atuando no Sol. A gente consegue enxergar porque ele gera esse fenômeno, né? Ele gera essa coisa ilustrativa que é essa mancha solar onde esse campo magnético está exercendo maior atividade. Então, a gente pega 2020, né, 2021, 2022, vocês vão ver a escalada dessa atividade solar. Em compensação, a Terra está diminuindo a sua barreira de proteção. Então, a gente tem dois fatores que eles convergem para o quê? Para as partículas do Sol atingirem mais a Terra e, por consequência, maiores temperaturas
e também maior influência no clima, né? Existe um argumento de que esse aumento de temperatura ele vai criar cenários, sistemas de baixa pressão, pode gerar maior incidência de nuvens, porque, digamos assim, sistemas de baixa pressão, os sistemas de alta pressão, onde concentra, né, o frio, eles tendem a ir para lá para tentar gerar esse equilíbrio, certo? No entanto, existe ainda uma questão de que as zonas elas não conseguem muitas vezes transpassar massas fortes de calor. Então existe uma dificuldade de uma zona, de um movimento, de uma frente fria, por exemplo, de quebrar uma massa de calor. Então, esse argumento de que essa maior atividade pode gerar maiores precipitações, ela depende muito realmente dessa questão, dessa condição que está estabelecida. Mas o que é fato é que maior índice da atividade solar, menor índice da proteção atmosférica, né, por causa dessa anomalia que está concentrada na América do Sul, ela vai gerar com certeza maiores temperaturas e isso tem impactos tanto climáticos e por consequência econômicos e sociais. Então é isso, tipo assim, eu acho que falta uma análise um pouco mais conjuntural dos efeitos dessa anomalia. É claro que entender as suas origens, os seus ciclos, né, a sua atividade, ela é muito importante. Em contrapartida, a gente precisa entender qual é o efeito que isso gera, né, dentro do aspecto funcional. Hoje existe uma organização dos eventos onde você tem os atores que são a Terra, né, o Sol e eles têm a sua própria natureza. Então, como é que está, né, convergindo, né, as atividades e qual a consequência para nós como seres humanos, né, dentro desse aspecto. Então, isso, se entender que, por exemplo, é uma coisa cíclica, que está diminuindo, que está aumentando, então a gente consegue ter uma previsibilidade de clima de maior longo prazo, entendendo que o Sol vai entrar em maior ou menor atividade e essa anomalia ela vai ter maior ou menor intensidade. Nisso, a gente precisa, como humanidade, entender quais são os pontos que vão precisar de políticas públicas, ou políticas migratórias, ou políticas de assistência, ou políticas, né, de fortalecimento de investimento, pensando em ciclos baseados nesses fenômenos, que podem favorecer ou prejudicar a aplicação de recursos. Você entendendo que os recursos são escassos, você vai querer aplicar eles onde vai ter um melhor retorno. A gente está falando aqui de segurança alimentar, a gente está falando aqui basicamente dessa necessidade de ter uma estabilidade, né? E para a gente conseguir chegar a alcançar isso, a gente precisa destinar os nossos recursos para as coisas aonde a gente tem uma segurança de retorno. Então, a gente tem visto, né, na América do Sul uma série de problemas econômicos devido a secas extremas e altas temperaturas, né? E isso está fazendo o quê? Convergindo exatamente no momento em que, depois de um ciclo de 20 anos, onde baixou 10% a atividade dessa zona e convergindo para um maior pico de atividade solar. Será que a condição de liberação de carbono na atmosfera não está exercendo uma pressão para o calor ficar retido dentro do nosso planeta? E a gente sabe que um ímã ele perde as propriedades eletromagnéticas dele a partir do momento em que ele passa por um estresse de temperatura. Então, digamos assim, será que o aquecimento global não está influenciando no campo magnético da Terra? Então, é uma série de coisas para a gente debater e tentar chegar num denominador, né? Fazer as análises com os dados. É claro que a gente entende que esses dados eles são difíceis de ser coletados, mas é um trabalho que precisa ser feito porque a gente pode estar caminhando em um ciclo imprevisível. Então, o ciclo solar está num pico agora, ele vai continuar num pico pelo próximo ano aí, ele vai começar a baixar esse nível de atividade. Mas e nos próximos 10 anos, né? Como é que vai estar essa anomalia? Ela vai estar pior, vai estar maior? O novo ciclo solar ele vai vir, né? E a gente vai estar preparado? Essa é a pergunta que eu deixo e bora lá!